CPI da pandemia vai marcar uma acariação entre o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresenta como representante da Vades Medical Supply, e o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que teria pedido propina na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Depois de a gente assistir aquele depoimento de ontem, você fala em 400 milhões de doses, o negócio fica ainda mais absurdo, né? 400 milhões de doses, pelo amor de Deus. Quantos habitantes tem no Brasil? 200 e quantos milhões? 210. E a gente já tem o dobro de vacina do que habitante no Brasil, como os Estados Unidos fizeram no começo da pandemia. O Canadá comprou 300 milhões de doses. Que isso, gente. Bom, ontem... De uma vacina, diga-se, com a qual o governo federal já tinha um convênio. Sim, a gente não já só tem de compra aqui de vacina, mas de fornecimento de tecnologia para que essa vacina possa ser produzida pela Fiocruz. É essa vacina que está no meu braço, é essa vacina que está no braço de um monte de gente. É a AstraZeneca, É a AstraZeneca. É. Por que o governo foi buscar um cara tão esquisito, né, que bastava um Google ali para você ver que tem mais de 30 inquéritos contra ele, policial militar do interior do sul de Minas, né? Como é que esse cara conseguiu se apresentar como vendedor de vacinas? E pois não, teve a sua entrada, ele teve no mínimo três reuniões oficiais no Ministério da Saúde, sem contar o encontro na praça de alimentação do shopping, em que entre uma talagada e outra de chopp, o cara oferecia lá essa montanha de vacinas. Enquanto isso, a gente estava recusando a Pfizer, recusando a Johnson & Johnson, o presidente dizendo que se a gente tomasse a Pfizer a gente ia virar jacaré. Né? Parece que fica claro que o governo não estava afim de negociar com grandes farmacêuticas que possuem um esquema de compliance muito rigoroso, mas abriu os braços para qualquer empresa estranha com funcionário esquisito que se aproximasse. A impressão que dá é que a vacina ali era o de menos. Que o negócio era fazer business, era assinar contrato, era liberar verba, de preferência com intermediário. Se for com 2, melhor ainda. Que a Davat já é um intermediário, o Dominguete seria o intermediário do intermediário. Por que a gente estava tão disposto a negociar com gente esquisita, né? Com gente com péssimo nome na praça? E dava de ombros para as grandes farmacêuticas que nos ofereciam vacina, inclusive com desconto, como a Pfizer. Calma que tem mais intermediário no meio disso tudo. Ontem, esse PM, né, o Luiz Paulo Dominguete, que atuaria como vendedor autônomo dessa companhia americana, foi ouvido na comissão, confirmou um encontro entre os dois, né, entre ele e o Roberto Dias Ferreira Dias, no dia 2 de fevereiro, nesse restaurante em Brasília, e segundo ele, além do Roberto Dias, a reunião contou com a presença do tenente-coronel do Exército, Marcelo Blanco, que havia sido exonerado em janeiro, e também um outro empresário. Ele citou bastante o nome desse coronel Marcelo Blanco, Coronel Blanco, o tempo todo. Provavelmente ele vai ser ouvido na CPI, e tem que ser ouvido mesmo, porque ele abriu uma empresa de representação de medicamentos às vésperas de tudo isso acontecer. Eu adorei o que você escreveu no Twitter, Carla. Coronel Blanco com o candelabro no Ministério da Saúde. Não é? Foi você, não foi? Aham, detetive. Lembrando do jogo do detetive. Só que não é o Coronel Mostarda, né? Não, é o Coronel Blanco. Esse Coronel Blanco tentando se infiltrar ali no meio e virar um outro também atravessador, um outro representante, outro intermediário no meio de toda essa negociação. Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse o Luiz Paulo Dominguete à CPI da pandemia. Que a vacina, naquele valor, não seria feita a aquisição pelo Ministério. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Aí eu disse, mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho... Não, mas não é para cima, é para mais. E aí se pediu-se, porque tinha que se compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de $1 por dose. Eu já de imediato já disse que não teria como fazer. E qual a reação da pessoa quando ouviu isso? Que não podia fazer? Sim. E ficou assim, o clima da mesa mudou, e aí logo se encerrou o jantar lá, e no final ele pensa direitinho que amanhã eu vou te chamar no Ministério com uma nova proposta. Queria que eu levasse a proposta já com os 4,50.
Dominguete disse ainda que esteve pelo menos 3 vezes no Ministério da Saúde. Quem é a ligação, a conexão, né, com o Ministério da Saúde? Tal do Coronel Blanco também. Vamos ver mais um trecho. Onde eu tive a oportunidade de estar com 3 executivos do Ministério, né? O senhor Elcio Franco, o senhor Roberto Dias e o senhor Laurício da Vigilância Sanitária. Eu tive 3 vezes no Ministério da Saúde ofertando as vacinas. E aí teve um momento que o presidente da CPI, o Omar Aziz, virou para ele e falou assim, escuta, eu muitas vezes, assim, com todo respeito ao senhor, mas eu sou um senador da República, eu sou presidente de uma comissão importante que investiga tudo isso e eu tenho dificuldade de me encontrar com grandes figuras. Como é que o senhor, um representante autônomo de uma empresa X, consegue ter esses encontros? E essa é uma outra pergunta que ainda não foi respondida, viu? Era algo que ontem mesmo a gente levantava. Foi mais aqui, ou menos, né? Foi por meio de uma ONG ligada à Igreja Evangélica. A SENA, a Secretaria, né? Nacional de Ajuda Humanitária, que foi criada por um representante de uma igreja evangélica, enfim, PT. Nasceu como uma entidade religiosa e aí se transformou nessa entidade de ajuda humanitária. Você entra na página deles, o que não falta é número ali de uma conta para você fazer doação, viu? A informação que mais conta nessa página, que mais consta nessa página é o número de uma conta para se fazer doação. O Roberto Dias, no entanto, é aquela outra figura, afirmou à TV Globo que não conhecia Dominguete e que jantava com um amigo quando ele apareceu. Para o ex-diretor do Departamento de Logística, o encontro foi uma armação. Tenho talvez uma lembrança que ele chegou junto com o Blanco, mas enfim, fica prejudicado dizer se chegou junto, chegou separado, saiu antes, saiu depois. São detalhes específicos de um momento que era extremamente corriqueiro, era um evento, um jantar, que não fazia parte do jantar, nem o Coronel Blanco e nem o Dominguete. Bom, e aí no meio do depoimento, mais uma surpresa, né? Dominguete, marmota dramática. O Dominguete citou o nome e expôs o áudio, um áudio do deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda, parlamentar, que apontou irregularidades na compra da Covaxin, disse que ele teria procurado a Davat para negociar vacinas. Segundo o PM, essa mensagem teria sido enviada a ele pelo representante da empresa no Brasil, Cristiano Carvalho. Só que essa mensagem, ela não é nada conclusiva, né? Nada. Ela tem jeito de que, que seria uma conversa ali meio esquisita. Você vê o linguajar, porra, cansei desse cara aí, já me encheu o saco, a gente não vai fazer negócio. Você ouve um cara falando assim, você fala, bom, eu não compraria um carro usado desse cara aí. Mas o teor da mensagem mesmo, as palavras ali, não dizem absolutamente nada, não tem contexto algum. E o Dominguete também não explicou que contexto era esse. Em nenhum momento a palavra vacina, por exemplo, é dita. Mas enfim, coloca aí. Esse é o grande problema desse meu cliente. Ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia a intermediação de vacinas. Bom, o Dominguete tentou vender a versão de que o Luiz Miranda, inclusive, citaria o irmão dele, né? O Luiz Ricardo Miranda, nesse áudio, servidor do Ministério da Saúde. E aí os senadores, não falou não. Falou sim, toca de novo. Tocaram 1, 2, 3 vezes o áudio até encontrarem o trecho a que ele se referia. Na verdade, o cara tava usando meu irmão como um vocativo. Você tava falando, pô, você não sabe, eu fui lá, meu irmão, tava cheio de gente. Nesse tom. Ele não tava falando do irmão dele. Não tava. Tem um trecho que deixa dúbio, que ele fala assim, esse cara já cansou o meu irmão. Não, esse cara já cansou o meu irmão. Então, depende de como você... Sabe aquele tipo de coisa que né? Mas tanto esse cara já cansou meu irmão. Esse cara já cansou meu irmão. Tiveram que ouvir 2, 3 vezes até encontrar esse trecho. Esse cara já cansou, meu irmão. E ninguém aqui tá dizendo que o Luiz Miranda é um santo. É uma flor deliciosa de se cheirar. Aparentemente também não é, não. Tem um cara que falou assim, ei, Megali, você falou que o cara
era o dono da verdade. Eu não falei nada disso, nunca. Pelo contrário, a gente sempre levantou dúvidas aqui a respeito do caráter e da capivara desse deputado. Só que, como diziam os comentaristas políticos, denúncias de corrupção nunca vêm de conventos. Veja aí o Instituto da Delação Premiada. A delação premiada nada mais é do que um malandro que foi pego e quer salvar a própria pele, denunciando outros malandros mais graúdos. Essas denúncias sempre vêm de gente esquisita, que por um motivo ou outro ou foi atirado aos tubarões, virou boi de piranha, ou ficou de fora do esquema. Como é que surgiu o mensalão? Uma denúncia do Roberto Jefferson, que estava sendo queimado pelo governo no escândalo dos Correios. Falou, eu vou engolir essa granada sozinho? Jogou tudo no ventilador. Era um santo? Roberto Jefferson? Longe disso. É desse tipo de personagem que vem esse tipo de denúncia. E que gera frases maravilhosas como a do presidente da CPI, Omar Aziz, que desconfiou e citou um termo lá da terra dele para se referir ao Dominguete. Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore. Perfeito. Tá? O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Que Pateta. não é, tá? Perfeito, nem pateta. presidente. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda. Tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Eu não conhecia essa, você conhecia? Não, não conhecia não. Eu o adorei. Jabuti em Toco eu conhecia. O Jabuti é velho. É, agora, eu adorei as colocações da Lisiane Gama, né? Na minha terra, chapéu de malandro é marreta. E a Lisiane, perfeito. Perfeito. Vai achando que a gente é trouxa. Pateta. Bom, e a senadora Simone Tebet também levantou mais suspeitas. Nós estamos aqui diante de um bode na sala. E eu digo isso porque a pergunta que fica é se esse bode veio espontaneamente ou foi plantado. E quando eu falo bode na sala, não estou me referindo a Vossa Senhoria. Estou me referindo a um áudio fraudulento sacado do bolso do colete por Vossa Senhoria. Eis a questão, plantado onde? Né? Em qual situação ele foi plantado? Eu não acredito nessa Talvez hipótese nessa negociação, plantado na CPI para soltar esse áudio e sair correndo. Muita gente acreditava que ele poderia sair preso da sessão de ontem, porque tem a resposta, né, do deputado Luiz Miranda. Ele rebateu as acusações, pediu a prisão do PM, que foi negada por Omar Aziz. Segundo ele, o áudio é de outubro do ano passado e trata, na verdade, da venda de luvas. Trata-se da minha empresa nos Estados Unidos, numa intermediação de aquisição de luvas, onde isso ocorreu. O áudio ele é enviado ao senhor Rafael Alves. E ele ocorre exatamente no dia 15 de outubro de 2020. Não existia nem vacinas à disposição para serem vendidas. A intenção é clara. Tem que se investigar quem plantou esse cidadão dentro da CPI. A história dele de $1, agora mais do que nunca, fica descredibilizada. E se de fato aconteceu, esse é um criminoso quanto mais. Daqui, se ele não sair preso, estará envergonhando todo o parlamento, toda a população brasileira. Tem um outro detalhe também, que essa entrevista do Dominguete, ela saiu exatamente no mesmo horário, ali no mesmo momento em que foi publicada pela revista Cruzoé, uma outra denúncia, reforçando, na verdade, a denúncia da Covaxin. São trocas de mensagens do próprio Luiz Miranda, que ele repassou a reportagem da Cruzoé, mostrando aquela coisa de que ele receberia, né, 6 centavos por dose da Covaxin em caso de não atrapalhar as negociações. Isso. Ele e o irmão dele estavam ali, fizeram denúncias, chegaram para o presidente da República e disseram, olha, tá acontecendo uma coisa esquisita, tá aqui a nota tal do invoice, tem coisa estranha acontecendo. E aí, um lobista de Brasília muito conhecido chegou para ele, primeiro fez uma reunião, depois chamou para casa desse lobista no Lago Sul, em Brasília, uma casa que recebe muitos políticos, e disse, olha, você pode também se beneficiar disso, receber 6... É isso mesmo, acho que né? São 6 centavos por dose. Era um pichuleco de 6 centavos por dose para calar a boca. Exatamente. Que aí foi o mesmo valor citado ontem pelo Dominguete.
também com relação... Quanto é que o senhor ganharia nessa negociação? Ele falou 6 cents. Entre 3 e 6 cents por dose. Você faz a conta, dá 20 milhões. E aí o quê? De dólares ou reais? Porque ele fala 6 cents, a gente não sabe direito do que é, né? Se ele tá falando de real ou dólar. É dólar, né? Ainda assim, se fossem reais, 20 milhões de reais, o cara ganharia numa única tacada, numa única negociação. Isso a gente tá falando do Dominguete, tá? Porque assim, as coisas vão se misturando, né? E o interessante é esse, é o timing dessa denúncia do Dominguete ter sido feita exatamente no mesmo momento em que a coisa da Covaxin crescia e que essa nova denúncia surgia e aparecia bem forte. Eu não sei se você tá jogando no ar aí, colocando uma pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte, né, por essa coincidência, mas ela faria sentido se o Dominguete tivesse procurado a reportagem da Folha, mas não foi o que aconteceu. A Folha ontem achou por bem, devido à grande confusão que a CPI se tornou, publicar ali o passo a passo de como que ela chegou a esse personagem. A repórter Constança Rezende, né? Como que ela chegou a esse personagem. Ele surgiu derivado do depoimento do Luiz Miranda, dos irmãos Miranda, a CPI. Em determinado momento, o Miranda fala, teve um outro escândalo também, que por pouco não se concretizou, que bateu na trave, etc., que teve pedido de propina. Os senadores perguntaram sobre esse suposto esquema aí e ele desconversou. Os Mirandas desconversaram e não se falou mais no assunto. E a repórter foi atrás. Ela, por meio do Cristiano Carvalho, né, que é o representante da Davat no Brasil, chegou à empresa. Enfim, escarafunchando ali, conversando com gente do Ministério da Saúde, chegou ao Cristiano Carvalho, o Cristiano falou, você tem que conversar com o Dominguete. Aí ela foi atrás do Dominguete, e aí ele contou a história do $1. Então, me parece ter sido mesmo uma coincidência. Quem foi que passou o áudio do Luiz Miranda para o Dominguete? O Cristiano. Sim, também. O áudio é a peça que não se encaixa. Pra mim, esse Cristiano aí, Cristiano. Eu não acredito nessa hipótese de que o cara tenha sido plantado na CPI. Pra soltar o áudio. Não para em pé, Carla. Nada para em pé dessa história. Pois mas isso para menos. É que o cara é um picareta. É picareta. Então, quando você vai escarafunchar a vida de um picareta, você vai encontrar picaretagem. O cara devendo um aluguel, todo enrolado. O cara tava devendo alguma coisa pra alguém, foi colocado ali pra pagar. Aluguel, né? Também. Vamos voltar aqui pro Dominguete. Ele teve o aparelho celular apreendido pra perícia ainda durante a sessão e horas depois voltou atrás e disse, na verdade, que fui induzido ao erro, gente. Desculpa aí. Quando eu recebi o áudio do Cristiano, ele só colocou um post assim, num print de uma publicação do deputado e o áudio embaixo, né? Então, assim, eu não sei o teor que ele conversou, não sei o que se tratou, o que foi ajustado entre eles, qual foi a narrativa, de quando é o áudio. Eu não posso fazer esse juízo de valores. Por isso que eu não como diz assim, eu não o mencionei. Ainda durante a sessão, o próprio representante da Davat no Brasil, o Cristiano Carvalho, negou que o áudio divulgado na CPI tratasse de negociação de vacinas. Falou que o policial militar estava querendo aparecer.